Muito obrigada por ter aceito conversar aí com a gente, contar um pouco das suas conquistas aqui no Espírito Boa Santo. noite, obrigado pelo convite, por a gente estar aqui batendo esse papo. É um prazer imenso. Diversos amigos queridos aí olhando e participando. E, antecipadamente, eu peço desculpas se tiver algum problema de conexão, porque eu estou com a Tela Fonseca, né, que é a minha mulher, numa viagem de escalada no Nordeste, uma viagem longa, uns 2 meses, que a gente vai ficar na pista, e estou numa pousadinha em Sumé, na Paraíba, que a conexão não é assim exatamente com a maior qualidade. Então, se houver algum problema, antecipadamente eu peço desculpas e a gente se... Bom, dito isso, eu comecei a escalar com 14... Eu não vou ficar repetindo muita coisa que está no On The Rocks, porque quem tiver interesse pode ver lá. Muito cedo, com 14 anos, me apaixonei pelo esporte. A partir dos 16, foi assim até hoje, né? Estou com 61 e a gente... aquela chama, né? Nem diminuiu a cidade, a gente está aqui amarradão, conquistando um monte de via, fazendo caminhadas, explorando áreas novas, e isso é sempre delicioso. E depois de repetir muitas das escaladas mais difíceis daquela época, que é o que todo escalador jovem, né, em qualquer geração, em qualquer década, em qualquer época, faz, fica com vontade de fazer, abrir a sua marca, né, explorar novos caminhos, ter novas experiências, que a conquista é uma coisa assim muito desafiadora em muitos aspectos. Sim. E aí eu fiz as primeiras, a primeira conquista foi uma escalada fácil, Nônia, no janeiro, e a segunda conquista já foi um pequeno cume virgem, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que foi a Agulha da Neblina, que é um cume da majestosa Agulha do Diabo, bem ao lado. Que fantástico. Aí, uma coisa que acho que me caracteriza muito é o fato de que eu gosto de variar muito, conhecer lugares diferentes, áreas diferentes, tipos de rocha diferentes. E eu arriscaria dizer que é isso que faz com que essa chama não tenha nem diminuído de intensidade. Porque se eu ficasse repetindo sempre as mesmas vias, eternamente, ali na Urca, tem gente que não sai da Urca, no Rio de Janeiro, no máximo vai até o Morro do Cantagalo, ou o Morro dos Cabritos, né, ali na Zona Sul, eu certamente teria parado de escalar e fazer outra coisa da minha vida. Mas pelo fato de eu estar sempre viajando, procurando e conhecendo sempre coisas novas, isso mantém aquela fissura. Tem gente até que brinca, né? Ah, o André da quantidade de e a gana de escalar. Claro, muitas das primeiras escaladas foram no Rio de Janeiro, uma cidade de pedra que tem dentro do município, né, da capital. Vitória também tem algumas, embora em menor quantidade. E aí, muito cedo, eu me interessei pela escalada móvel. Eu achava que algumas vias eram muito pesadamente grampeadas. Aquilo era uma coisa que agredia o visual, agredia... aquilo não era muito bem definido, né? Muito bem elaborado na cabeça, mas era uma coisa que me incomodava bastante, especialmente quando tinha fendas. Então, quando eu descobri o material móvel, no primeiro momento, não existiam frentes, mas eram estoques e outras peças esquisitíssimas que acabaram desaparecendo. Eu imediatamente, junto com um pequeno grupo de amigos, passei a procurar conquistar vias com material móvel, repetir vias existentes grampeadas com material móvel e defender, advogar que todos, eu, meus amigos e todos usassem equipamentos móveis sempre que possível, reservando grampos, chapeletas e qualquer tipo de proteção fixa, para quando não houvesse uma oportunidade razoável da utilização
rendeu uma série de discussões, um monte de inimigos naquela época e tudo, mas tudo bem. Um inimigo a mais, um a menos, pega 100 e vai lá para o fim da fila, né? O Sandro até falou de um conceito que você criou na época, o MEPA, que era a máxima eliminação de pontos de apoio. Isso é interessante, é o seguinte, em 1983 eu lancei um documento chamado Manifesto a Escalada Móvel e a Escalada Livre. E esse documento veio com um anexo chamado Pontos de Apoio para explicar escalada livre no Rio de Janeiro e presumivelmente em outros lugares, quando era a distância percorrida entre o grampo que você estava pisando e aquele que você ia agarrar. Aquilo na minha cabeça não batia isso. Não pode ser escalada livre, isso é uma escalada meio livre, né? Você dá umas passadas em livre, mas você está pisando um grampo, vai agarrar o outro, tudo. As revistas de escalada do exterior, eu vi que essa discussão já tinha acontecido em conceito de escalada livre, já tinha sido solidificado. Ou seja, escalada livre é aquela que o escalador avança sem usar qualquer ponto artificial como apoio na sua progressão. Então, com o número mínimo de apoios artificiais que tivesse feito uma via, estimularia outros escaladores a irem até lá para repetir aquela via com menos pontos de apoio até zerar completamente. Então, esse termo foi um estímulo as pessoas passarem a escalar inteiramente livre, e, na verdade, acabou sendo, não era isso que foi pensado, mas acabou sendo uma base para a escalada esportiva aqui no Brasil. Como havia sido feito o correspondente a isso, né, que é o FFA, o First Free Ascent, no exterior, para a escalada esportiva também no exterior. Mas foi um subproduto, digamos assim, que não foi intencional. Cada escalada tem que ser contextualizada, cada conquista tem que ser contextualizada na sua época. Então, a gente não pode ficar criticando simplesmente o que ele fez em 1940, tendo todo o aparato que nós temos, eu, você e todo mundo que está aqui assistindo, à disposição. Eu me lembro do Cláudio Vieira de Castro, que era um escalador do Centro Excursionista Rio de Janeiro, galera daquele grupo, né, de ouro do Rio de Janeiro, que conquistou algumas montanhas notáveis aí no Espírito Santo, como o Pico da Agulha em Pancas ou o Pico do Dedo em Nova Venécia. Ele repetiu a via Silvio Mendes do Itabira, ele falou para mim, isso você falou numa conversa assim, pessoal, André, aquilo não é uma escalada, aquilo é uma ascensão. Claro que ele estava querendo dizer que aquilo não parecia uma escalada tal como nós conhecíamos as escaladas, mas havia uma ascensão extremamente brava, extremamente corajosa e estafante, né, ao cume do Itabira. E você acha que essas vias, né, que são mais antigas, né, da década de 40, que tinham mais esse conceito de chegar ao cume, você acha que são vias interessantes para serem repetidas? Será que a gente consegue trazer para o nosso conceito atual de escalada? Algumas sim, algumas não. Eu acho que aí é caso a caso. Essa do Itabira, especificamente, todos os relatos que eu tive são horrorosos. Então, não parece uma escalada especialmente atrativa. Mas já as escaladas que a geração adiante, tanto no Clube Excursionista Carioca, que tinha um núcleo muito forte, como no Centro Excursionista Rio de Janeiro, que tinha outro núcleo muito forte de escaladores, dentre eles o Claudinho, que eu mencionei ainda há pouco, fizeram escaladas que são, até hoje em dia, absolutamente desafiadoras, interessantes, instigantes para qualquer escalador que goste de escaladas tradicionais, que goste de escaladas de aventura, claro. Sim. E como foi o seu primeiro contato com as escaladas aqui do Espírito Santo? De ouvir relatos, ou mesmo de vir fazer a repetição dessas vias?
Não, pois é. Eu, quando comecei a escalar, eu sempre fui muito curioso, né? Eu acho que o fato de fazer muitas conquistas é uma característica das pessoas curiosas. Acabo de ver que a nossa sessão ficou com tempo ilimitado, então a gente não precisa todo mundo ter que se reconectar ao Zoom daqui a pouco, o que é sempre muito bom. E eu procurei também, dentro desse princípio, dentro dessa linha, sempre ler muito sobre a escalada no Brasil. Isso eu acho que falta em muita gente hoje em dia, que as pessoas acham que tudo começou há 1 ou 2 anos atrás e esquece, algumas pessoas esquecem que existe um edifício construído para se chegar até o que nós estamos hoje, né? Cada ano você pode dizer que é um novo andar e os pioneiros fizeram um alicerce. Os pioneiros lá atrás, 100 anos, um século atrás, ia falar, sei lá, da Terra-média na saga de esses dois grupos que eu mencionei, muito fortes, iam para o Espírito Santo conquistar grandes, impressionantíssimas montanhas, porque o Espírito Santo realmente é uma coisa bem acima do normal, né? Os pontões graníticos do Espírito Santo são fantásticos. E eu ficava maravilhado com aquilo. Era uma coisa assim misteriosa, desafiadora, instigante, era tudo isso ao mesmo tempo. Esses grupos, vale a pena dizer que tinha, por exemplo, no Clube Excursionista Carioca, você tinha o Jean-Pierre, você tinha o Marcelo Werneck, o Zé Carlos, o Rogério Ribeiro de Oliveira, enfim, eram escaladores muito fortes, conquistaram, por exemplo, os 5 pontões de Laranja da Terra, que na época ainda era parte do município de Afonso Cláudio, não tinha havido emancipação, a Pedra do Fio, em Castela, e outras montanhas. E o grupo do Rio de Janeiro, igualmente forte, era o Pellegrini, Cláudio Vieira de Castro, o José Guilherme, o Carrozino, o Alfredo Jakubowski, enfim, que conquistaram diversas outras, como o Pico da Agulha, que eu mencionei, a Pedra do Dedo, em Nova Venécia. E eu me inspirava nesse pessoal, eu queria ser que nem eles, né? E a primeira coisa natural de se fazer era repetir algumas dessas vias. E aí, com 3 amigos, Serginho, que é o Sérgio Tartari, o José Lozada, que mora nos Estados Unidos já há diversos anos, e era um parceiro muito próximo meu nesses primórdios, e o André Papel, que era um cara que também parou de escalar, e ele era André Papel porque ele era tão magro que a gente brincava, que de frente parecia que ele estava de lado parecia que já tinha ido embora, de tão magro, mas era um excelente escalador. Nós viajamos, nossa primeira, para todos nós, a primeira viagem para o Espírito Santo foi em 1982, e repetimos, sem saber, aquela que era a escalada mais difícil do Brasil na época, a via normal do Pico da Foca. Eu posso falar isso tranquilamente, porque se dizia que a escalada mais difícil do Brasil era o Lagartão, Lagartão, Lagartão no Pão de Açúcar. Que, claro, era bastante difícil, mas ao repetir o Pico da Foca, a gente concluiu que aquela era mais difícil. E pior, muito, muito mais perigosa. Era uma escalada assim, suicida mesmo, lances difíceis, tudo quebrando, em grampinhos de 1/4 de polegada. Nossa. Eram grampos bons, Tupá, levar, mas 1/4, melhor que seja, com 2 centímetros para dentro da pedra, não é exatamente algo que vai aguentar uma queda de guia muito grande, com fator de queda grande. A gente não sabia isso na época, nós cometemos a heresia, depois eu liguei para os conquistadores para me explicar e me desculpar de bater 2 grampos
naquela via, um numa parada, que a gente achou que se alguém caísse ia morrer todo mundo, mas 4 pessoas num grampo de um quarto. E um no outro lance lá para cima. Então, a gente tirou o chapéu para esse pessoal, pela audácia deles, pela maestria deles ao conquistar uma via tão difícil, com meios tão precários, e aí foi o amor completo ao Espírito Santo, né? Porque aí é tudo aquilo que eu ouvia falar na visão dos 5 pontões de laranja da Terra, que é um dos grupos de montanhas mais bonitos do Brasil, tranquilamente. Anos depois, eu fui fiz a primeira repetição da Pedra do Dedo, em Nova Venécia, com Bernardo Colares, né, que já faleceu. E aí, resolvi partir para a conquista de... Não, porque aí, assim, para meu estupor, para minha surpresa, eu me dei conta, a partir do ano de 2000, que existiam incontáveis montanhas maravilhosas, espetaculares, virgens, ainda no Espírito Santo. Então, isso era mais do que eu podia imaginar para as primeiras, naturalmente, o Pontão Maior e depois o Praia Branca. O Pontão Maior pela via túnel e o Pontão Médio pela sua via normal, que tem o nome de via normal, mas é uma escalada de 4º grau, 4 sup, comprido, um pouco exigente. E aí eu passei a ir todos os anos para o Espírito Santo com alguns amigos para conquistar as montanhas virgens já existentes. E nos intervalos, a gente escalava 2 intensamente, 3 dias intensamente, tirava um dia de descanso. Nesse dia de descanso, a gente pegava o carro e saía fuçando e descobria mais um monte de coisa para fazer nessa viagem ou nas viagens seguintes. Era um lé sempre se abrindo, e... Bom, até que quase que esgotou, né, a fonte, né, porque é um recurso limitado, um recurso finito, os cumes virgens. Sim. Isso foi em 2004, André? Não, as primeiras foram em 2000, foi o Pontão Maior de Águia Branca, com Bernardo Colares. Em 2001, Pontão Médio, com a Kate Benedict e o Alexandre Diniz, aquele promotor dos festivais de filme de montanha aqui do Rio. E, a partir de 2004, isso passou a ser mais sistemático, um grupinho que tinha a Kika Bradford e o Yuri Berezovoy, que nessa época eram casados, o Christian Steinhaus de Tita, com a namorada, com a mulher dele, namorada e depois mulher dele, Priscila Boto. E assim foi. E aí, quando começou a rarear, e juntamente com Sandro e com Miguel Freitas, que é aqui do Rio de Janeiro, Sandro de Souza, o nosso Sandro aí de Vitória, né? E o Miguel Freitas aqui do Rio de Janeiro, nós passamos aí muito sistematicamente para Guaratinga, no sul da Bahia, então a fase Espírito Santo diminuiu um pouco de intensidade, mas depois, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ela teve um ressurgimento espetacular com as idas a Ibória, né? E as montáveis, muito especialmente o monumento. Em Trindade. E uma coisa que é muito peculiar, assim, né? O Espírito Santo tem, como você citou, tem essas montanhas enormes, coisas, monumentos bem específicos, e se você puder contar um pouquinho para a gente, considerando esse conjunto, né, de vias que você abriu aqui no Espírito Santo, como você vê a escalada aqui no Espírito Santo? De uma forma geral. Terreno da escalada de aventura por excelência. A região serrana do Espírito Santo, especificamente, é o terreno de escalada de aventura por excelência. Eu acho que todo mundo
que gosta de grandes paredes, escalada de aventura, móvel, aproximação, às vezes, com essa paredes imensas, escaladas imensas, muita corda, e todos aqueles problemas logísticos associados a essas escaladas complexas, o Espírito Santo é o lugar. Certamente não é o único lugar, mas é um lugar de grande destaque aqui na escalada brasileira. Então, é por isso que eu me identifico tanto, gostei tanto de ir. Então, eu vou escalar e vou retornar ao Espírito Santo, certamente, para fazer mais algumas coisas e repetir alguns montes, que é o que eu tenho que repetir, que eu não conheci, do Frade, ali de Cachoeira. Uma coisinha fácil e tal, mas lindo, lindíssima, de grande, uma vista, e foi muito prazerosa essa ascensão. Oh, que massa. E André, quando você, né, decide fazer uma conquista, como é para você? É muito diferente de uma repetição de uma via? O que se passa na sua cabeça no momento de ir rumo ao desconhecido? Não, é completamente diferente porque você não tem nenhuma referência. E essa é a grande atração. Esse é o grande barato da conquista, né? É o fato de que você não tem um mapa para seguir, você não tem um roteiro. Você vai criar esse roteiro. E aí tem que dividir. Uma parte é essa coisa da conquista dos cumes virgens, que para mim é quintessência do montanhismo, né? O nosso esporte começou assim, pela conquista dos cumes virgens na Europa e depois nos grandes maciços e nos menores maciços do mundo também, né? Desde montanhas acima de 8 mil metros até pequenas agulhas de arenito no Elbe Sandstein, as pessoas querendo chegar ao topo dos pontos que ainda não tinham sido atingidos por outras pessoas antes. Isso é uma coisa. E a conquista de outras vias de dificuldade ou escaladas de um caráter diferente da já existente determinada montanha, ou simplesmente uma linha adicional bonita, é uma outra vertente. Essa coisa dos cumes virgens, além do fato de, na minha opinião, resgatar as origens do esporte e ser uma mescla muito grande de escalada com exploração, é todo o envolvimento que existe, que, para mim, é muito mais interessante do que simplesmente parar o carro do lado de uma paredezinha e fazer uma pequena escalada com proteção fixa e depois voltar para casa. É uma outra coisa completamente diferente. Você primeiro vai procurar o objetivo. Então, você tem diversas montanhas e você vê uma montanha diferente que ninguém nunca esteve, ela aparentemente parece virgem, então você vai circundar ela de carro, de todos os lados, de binóculo, procurar alguma coisa, se existe alguma informação, tanto nos meios que nós frequentamos, né? Sites, na internet, enfim, quanto no lugar. Perguntar para as pessoas do lugar, vem cá, alguém já subiu aquela montanha? Aí extrair a informação certa das pessoas locais. Às vezes é um processo extremamente complicado. Você fala, aquela montanha, já subiram? Ah, já subiram sim. Mas para muitas pessoas dessas, ter chegado num ponto muito elevado da montanha, que não seja o topo, a coisa de só o cume interessa é a coisa nossa, dos escaladores. O pessoal local chegar num ponto alto, já com uma vista bacana da casa dele, dos vizinhos, da cidade vizinha, e chegou lá em cima. Já considera o cume, Você precisa extrair essa informação. Esse é um processo extremamente interessante por si só. Depois você tem que pedir permissão ao proprietário da terra, porque normalmente elas estão, nem sempre, mas normalmente estão em terras privadas, e você pedir permissão,
né? Bater palma, vem cá, bom dia, meu nome é André, eu estou aqui com os amigos, a gente está aqui em viagem, nós somos escaladores, a gente sobe montanha, que nem aparece na televisão, aquela coisa toda, toma um cafezinho, ou toma uma cachaçinha, dependendo da casa onde você bateu a palma, Às vezes tem uma boa e aí, receptividade. assim, em 90, a receptividade é muito boa, desde que você demonstre respeito e educação. As pessoas não gostam, pessoa que entra escondido, que larga por perto, etc., que faz bagunça. Mas se você chega, se apresenta, eles adoram, eles te tratam de uma forma fantástica, são extremamente acolhedores, seja no Espírito Santo, seja aqui no Nordeste, onde eu estou, seja em Minas Gerais, que eu também escalei para caramba, enfim. Aí tem o processo de chegar na base da via, que, de longe, a gente identificou que seja a mais apropriada. E isso pode ser desde uma caminhada curta num pasto, até ficar batendo facão durante o dia inteiro para conseguir chegar na base. Depois, voltar no dia seguinte para escalar, que no primeiro dia você já está completamente destruído. E aí tem a escalada, né, propriamente dita, que você aí passa a ser uma conquista como qualquer outra, uma conquista em que você em que eu e todo mundo que escala comigo procura escalar sempre com proteção móvel quando possível, e quando não é possível, razoavelmente possível, você usa proteção fixa. E depois, chegando no cume virgem, tem todo aquele ritual, né? Um ritual que não fomos nós que inventamos, eu e meus amigos e as pessoas que fazem isso hoje, mas são esses nossos predecessores, que é o de deixar uma urna, normalmente uma marmita de alumínio, com um livro, uma caneta, um lápis, um apontador, para registro da nossa conquista e das futuras repetições dessa via ou de outras que abram na mesma montanha, e apenas para os cumes virgens, essa tradição dos morteiros é interessante porque, na ausência de guias impressos, tudo bem, hoje no Espírito Santo nós temos a Bíblia do Baldim. Sim, sim, tá até aqui, ó, com várias vias marcadas aqui para repetição, marquei aqui as suas vias também, tem pelo menos mais de 10 vias para a gente... Um trabalho extraordinário de muito fôlego, né, do Baldim. Ele merece ser cumprimentado por isso sempre. Se não existe Ixi. é interessante que aquele cume foi subido. Se alguém daqui a pouco chegar lá numa montanha que não esteja no livro do Baldim e pergunte, vem cá, já subiram esse morro? Ah, subiram e soltaram o foguete lá de cima. Sim. Eles lembram mais do foguete do que de tudo. Então, porque essa coisa do foguete está na cultura popular enraizado, né? Então, marca muito e acaba sendo uma referência para as pessoas no futuro. Além, claro, do aspecto de comemorar, a brincadeira de comemorar aquela escalada. Sim, e eu queria te perguntar, então, de uma expedição que foi diferente de todas as outras aqui, eu acho que no Brasil inteiro, né? Foi algo muito icônico, em um local totalmente inóspito, que mesmo lugares como a Patagônia dificilmente tem tanta restrição como a que vocês tiveram, que é na ida para a Ilha de Trindade, que vocês fizeram 2 expedições, que foram, bom, pelo que eu anotei aqui nas datas, por favor, se estiver errado, me corrija, né? 2018 foi a segunda vez, né? A primeira vez foi em 2013, né? Isso. E o Sandro até conversou com a gente na live, né? Ele contou um pouquinho sobre essas empreitadas e contou que vocês tiveram que abdicar de qualquer tipo de resgate, qualquer tipo de contato ali, que pudesse atribuir alguma função a mais ali para a Marinha, né? Vocês tiveram que realmente estar ali pela própria conta e risco, né? E assim, a gente queria então saber, né, como é que foi essas empreitadas, né? Como surgiu a ideia
de escalar na Ilha de Trindade? Bem, a ideia de surgir na escalada na Ilha da Trindade, eu acho que surgiu logo que eu comecei a escalar, porque naquela época existia uma revista que só os mais velhos que estão assistindo aqui chegaram a ver, que era uma revista chamada Manchete, editada pela editora Bloch, aqui do Rio de Janeiro. E essa revista era uma revista colorida, formato largo, e trazia, às vezes, grandes reportagens coloridas, né, da Ilha da Trindade. Eu fiquei completamente vidrado naquilo, por causa da quantidade imensa de pontões e agulhas muito afilados, né, porque aquilo é uma rocha vulcânica recente, geologicamente recente, consequentemente, não sofreu muito processo erosivo e, consequentemente, não são arredondadas. São agulhas assim bem destacadas, são dezenas delas, e aquilo era uma coisa de primórdios na minha cabeça. Só que a Ilha da Trindade, ela é administrada pela Marinha, ela fica a 1.200 quilômetros do litoral, um lugar absolutamente longe, distante, inóspito, remoto, complicado, e Quase 4 dias, seriamente, né? De expedição só para chegar até lá, né? De barco. seriamente, durante 3 dias e meio é num navio rápido da Marinha, né? Num navio mais devagar são 5 dias. De veleiro pode chegar a 10, 11, enfim. E aí eu nunca tinha considerado seriamente a Ilha da Trindade no meu planejamento. Ocorre que eu ocupei diversos cargos na administração estadual no Rio de Janeiro, na área de meio ambiente, fui diretor de biodiversidade e áreas protegidas do atual INEA do anos, e no Rio de Janeiro eu acabei tendo uma aproximação grande com a Marinha, eles numa situação lá, chegamos a cogitar de criar um parque estadual na ponta da Restinga da Marambaia. Isso acabou não acontecendo, a discussão acabou sendo transferida para Brasília, mas devido a essa proximidade, eu acabei ganhando medalha de amigo da Marinha, depois a medalha do mérito Tamandaré, enfim. Oh, parabéns. E eu pensei, já que teve essa aproximação e teve esse reconhecimento, eu vou tentar ir para a Ilha da Trindade. Então, apresentei aqui, através desse contato, né, num cargo elevado na Marinha na época, isso foi apresentado, e o comandante do 1º Distrito Naval, que é quem jurisdiciona o posto oceanográfico da Ilha da Trindade, que é aquele posto que é mantido pela Marinha do Brasil desde 1997, de forma ininterrupta, para garantir não só a posse da ilha para o Brasil, mas principalmente o mar territorial em torno dela para os brasileiros, e nos recebeu muito bem. Ele disse o seguinte: eu estava com o Miguelzinho, né, o Miguel Freitas, nesse dia. Eu recebi aqui sua proposta, passei para a minha assessoria, e todos os meus assessores sugeriram Tá travando um pouquinho. eles vão percorrer toda a ilha parada, que mais conhece como a lenda, um cara que já tinha conquistado, inclusive, ele é um escalador militar, ele tinha conquistado uma das grandes montanhas da Ilha da Trindade, que é o Pão de Açúcar, junto com 3 outros militares. Aí você vai fazer um projeto minucioso, e aí eu vou dar o meu veredito final. E assim foi. Então, eles já tinham, já tinha ocorrido uma escalada, mas como escalada mesmo nesses conceitos mais antigos de chegar até o cume, independente da forma? Não. Tinha ocorrido escaladas fáceis, algumas, Uhum. não são muitas, mas havia algumas,
mas o Pão de Açúcar foi a principal delas, foi conquistada com frente por 4 escaladores militares liderados por esse Rui Barreto. O Rui Barreto, ele fez algumas escaladas lá na ilha, mas escaladas mesmo. Elas são fáceis, mas não são chegar ao cume de qualquer maneira, nem são caminhadas. E assim foi. E aí a primeira ida minha à Ilha da Trindade foi em 2012, com esse amigo que eu já mencionei, o Miguel Freitas, e um outro amigo que mora em Friburgo, chamado Ricardo Barsetti. Ele também escala, mas ele é basicamente um caminhante, digamos assim. Mas é um grande amigo, foi conosco. E a gente percorreu a ilha toda com o Rui Barreto, e só depois nós soubemos que o Rui tinha uma dupla função. A função que nos foi dita, que era aquela de mostrar a ilha, para mostrar os acessos, para que a gente pudesse preparar o projeto, e a outra função dele era nos avaliar, para saber se a gente não era um bando de malucos querendo fazer uma aventura e colocar... né? Se alguém morre lá na Ilha da Trindade, fora, isso repercute mal para a Marinha. Então, eles tinham uma justa preocupação com relação a isso. Bem, eu acho que a gente impressionou bastante bem o Rui Barreto, apresentamos o nosso projeto, ele foi aprovado para o ano seguinte, 2013. E aí fomos 4, eu, Miguel, Sandro Souza e, novamente, o Ricardo Barsetti, numa função mais de apoio, digamos assim, logístico, mas ele também acabou fazendo uma escalada, uma conquista da primeira montanha lá, que foi o Pico Preto, foi com o Ricardo também. Ele já fez curso básico, ele tem material, mas escalar não é exatamente a e o para mais todas, que era o monumento. O monumento, é importante fazer um parênteses, ele uma torre de 400 metros de altura, vertical ou negativa por todos os lados, que emerge diretamente do mar, no lado mais remoto da Ilha da Trindade, porque todas as instalações da Marinha, tudo que existe de instalação e pessoas estão na Praia dos Portugueses, num canto da ilha, que já é um lugar extremamente remoto, mas o monumento, além de ser uma montanha intimidante, você chega na base, você sente uma pressão, né? Ela está do lado oposto da ilha, o mais remoto de todos. Você só chega lá ou de barco, ou uma caminhada em 3, 4 horas. E mesmo de barco, o Um Sandro terreno falou... muito íngreme, muito acidentado. Oi? Ih, se travou um pouco. O mesmo de barco, o Sandro falou que demorou uns 40 minutos, pelo menos, né? Então... Não, o barco é relativamente rápido, mas o desembarque é complicado, né? O barco não atraca em lugar nenhum. Ele te joga na água com todo o teu material e você que se vire. Basicamente é isso. Foi isso que aconteceu da primeira vez. Aconteceu da segunda vez também. E uma parte do nosso material, em ambas as viagens, acabou ficando molhado no desembarque, cheio de onda, no fundo todo de coral, com o material todo ensacado em sacos estanques, ou supostamente estanques, e sacos plásticos, amarrados em cordinha. Mas deu toda espécie de problemas. Nós 3 escalando, Leandro, Miguel e Ricardo, como uma pessoa de base, né, olhando a gente para se alguma coisa acontecesse, começamos a conquista do monumento em 2013. Subimos 60 metros, 2 enfiadas de corda curtas, né, de 30 mais ou menos cada uma, tamanho é mais ou menos igual, e a gente concluiu, a gente estava indo muito devagar, estava se acostumando com uma rocha que quebra muito. Quer dizer, na verdade, a rocha matriz é muito sólida, mas tem muitas pedras soltas. Então, era uma escalada tensa, uma escalada complicada, muito vertical. Nós estávamos experimentando com os novos grampos de titânio, que a gente decidiu fazer titânio para ficarem equipadas para todo sempre, né?
Mas aí a gente concluiu que a gente estava indo muito lento, que se entrasse um período de chuva longo, a gente nem subia o monumento, nem fazia mais nada. Aí seria para cortar os pulsos, né? Então, nós desistimos do monumento em 2013, fomos de novo para o Poit, tínhamos conquistado antes o Pico Preto como aquecimento, um dia que choveu 7 vezes, Nossa. e conquistamos mais 2 cumes. Uma pequena agulha, Pico do Vigia. A escalada foi tão legal que no dia seguinte a gente voltou e conquistou outra via do outro lado da agulha, repetiu, portanto, e conquistamos a terceira das grandes montanhas de lá. São 3. Lá você, como eu disse, são dezenas de agulhas, mas tem 3 que se sobressaem. Com outros 3 militares, o monumento e o obelisco. O obelisco é uma agulha espetacular, visível da Praia dos Portugueses, né, que é onde está o Poit, portanto, ela está em tudo que é fotografia icônica da Ilha da Trindade, e nós partimos para ele e conquistamos. E, incrivelmente, apesar de ser uma agulha assim, parece que você está na Europa, né? Uma rocha clara, cheia, muito íngreme, né? Mas foi uma escalada de 2º grau. É inacreditável, mas foi muito fácil. Feita lentamente, como todas as escaladas na Ilha da Trindade, por causa não da qualidade da rocha, repetindo, a rocha matriz é muito boa, maravilhosa, mas a grande quantidade de pedra solta, então o guia vai limpando aquilo para que não vá cair na cabeça de ninguém nunca mais, e subimos o monumento. Depois nós fizemos uma tentativa na crista, chamada do que as outras, chamada... Bem, na verdade, não tem nem nome, mas a gente chamava ela de Ponta do Galo, mas desistimos, porque a gente viu que o tempo também estava muito apertado e o nosso veleiro de resgate estava chegando. O que é o veleiro de resgate? Mas todos nós só tínhamos 1 mês de férias. A gente não podia esperar o outro navio para voltar, embora a Marinha tivesse oferecido a carona para a gente estar. Mas isso estava fora de cogitações. Então, a gente foi no navio da Marinha e contratamos um veleiro oceânico top, né? Quem fala muito bem, né? Que é um veleiro super top, mega power, né? Que é o Plankton, e que nos resgatou. Foi até lá para nos pegar, e em 5 dias, com vento favorável, nós chegamos de volta à Vitória, completamente extenuado de tanto vomitar. Deve ter sido Como é que uma alguém pode experiência gostar bem daquilo. marcante. Francamente, não, francamente, na vida marinha é tranquilo. Ele balança, mas balança devagarzinho, você fica bem. Você fica levemente mareado, toma um Dramin, está tudo certo. No veleiro era... assim, não era agarrado na privada, porque ali tem o lado de fora, agarrado assim naquele cabo de aço assim da murada, vomitando sem parar, uma Que coisa terrível. terrível. E o que foi tão marcante na Agora, viagem, assim, para vocês quererem até voltar? Quais foram os não, pontos mais... marcante foi que a gente ficou devendo um monumento. O monumento continuava na nossa cabeça, o monumento era o grande objetivo da Ilha da Trindade. Vale dizer uma coisa engraçada aqui, né, que as pessoas sempre acham muita graça, e é engraçado mesmo, mas é significativo, é que naquele processo de pedir autorização para ir na Ilha da Trindade pela primeira vez, a Marinha estava compreensivelmente hesitante, né, por conta de todas as circunstâncias lá. Veja só, lá é mais remoto do que a Amazônia, do que qualquer lugar. Nenhum helicóptero tem autonomia para voar até lá.
Lá não tem posto médico, você tem, quer dizer, você tem um postinho médico para cuidar, sim, né, de um arranhão, alguém que está com febre, vomitando, você não tem nada possível. Não tem equipe de resgate, não tem escalador, não tem nada. Se alguém se acidentar seriamente lá, tem que ser acionado um resgate, que o custo por baixo disso é R$ 1 milhão, que vai envolver acionar um navio que vai ter que ser equipado rapidamente, vai sair de lá, de lá, ou de Vitória, ou do Rio de Janeiro, e o helicóptero vai voar quando o navio estiver mais perto, ou seja, você bota 3 a 5 dias aí, sem ter a possibilidade de uma assistência médica mais substancial. Então, compreensivelmente, a Marinha tinha a sua relutância, e eu falei, não, mas veja só, a gente está acostumado com isso, de fazer um termo de conhecimento de risco, né? Um termo de assunção de riscos, e eu mando um modelo para vocês, vocês dizem o que acham. Eu mandei o modelo, imediatamente veio a resposta positiva. E depois eles riram muito e falaram, não, o que você mandou é pouco diferente do que a última carta de um suicida. Terrível! Essa foi Imagina, muito né? divertida. Vocês Não fala, estavam garantidamente por vocês, né? Com própria conta e risco, né? então, para Mas, quem gosta de escalada de aventura, lá é o máximo. Então, para todos nós, tanto na primeira viagem quanto na viagem de 2018, foi uma espécie de culminância na carreira de todo mundo, nesse sentido, porque é uma escalada difícil, uma escalada complexa tecnicamente, uma escalada de tamanho mediano, né, 270 metros, não era nem tão grande, mas cheio de negativos, arestas afiadas, pedras soltas, e no lugar mais remoto do Brasil. Então, nesse termo, eu coloquei, o termo era individual, né? Eu, André, Miguel, eu, Sandro, assumimos todos os riscos decorrentes dessa escalada, entendemos que não há nenhuma possibilidade de resgate, que o atendimento médico na ilha é restrito apenas a coisas muito simples. Tentamos a Marinha do Brasil, responsabilidade, inclusive não podendo ser executada nem por parentes. sim. Não, porque às vezes você diz isso, mas vem um parente e faz uma outra coisa, né? Se acontece um acidente. Sim, sim. E assim foi. E aí, em 2018, eu apresentei um novo projeto, e a ideia era aí o grupo inicial, que não tinha mais interesse em ir de novo, né? Uma terceira vez, e de última hora, o Miguel não pôde ir, por uma questão pessoal. Então, ele foi substituído pela Kika Bradford, que é escaladora, né, parceira de escaladas e de conquistas habitual. A Kika foi no lugar do Ricardo. E de última hora, como o Miguel não pôde ir, entrou no lugar dele o Rogério Bandeira, que é um outro amigo que escalava conosco aqui. Mas é engraçado porque ele era o único que não tinha esse background de escalada tradicional, de escalada de aventura. Ele tinha, a experiência dele era mais de escaladas esportivas, escaladas aqui pelo Rio e tudo. Então, Caramba, para muito ele, a corajoso, então. novidade no primeiro choque de realidade bastante forte, né, que ele teve que lidar, mas acabou dando tudo certo. Eu fiz dupla com ele e o Sandro fez dupla com a Kika e a gente acabou finalmente conquistando o monumento. Então, foi muito legal. O monumento ocupou inteiramente essa terceira viagem. A única coisa que a gente fez antes foi uma segunda via no Pico Preto. Eu, Rogério e Kika. Uma via tranquila, bem protegida. Rogério está se manifestando aqui, o KKK. E foi isso. E aí o Plankton chegou novamente o Plankton foi contratado por nós e novamente nos levou em péssimo estado até Vitória, de volta. Nossa. E a via que vocês abriram, né, que vocês nomearam de Na Onça, é um D4 com sexto grau, crux de sexto, um A3
E4, 270 metros. Bom, Isso. bem exposta, então, né? Como foi esse processo, né? Sabendo que vocês não tinham nenhum resgate, que vocês estavam ali pela, né, própria conta e risco, como foi esse processo mental de estar ali, sabendo que poderia cair alguma pedra, que, né, a via em si era desafiadora, né? Um A3. Como é que foi isso para você? Foi muito interessante. A gente sabia que a gente só podia contar conosco mesmo, e a coisa fazer tudo com a mais absoluta concentração, com a mais absoluta realização de tudo aquilo que a gente tinha aprendido e acumulado durante décadas de escalada, cada um com a sua história, com a sua carreira. Gisca, nesse caso, é fundamental. Então, a gente pensou muito na logística, não era completamente certo, mas isso foi contornado perfeitamente de outra forma. E, claro, uma dose de audácia também. Houve uma situação única que casualmente me envolveu, né, metros, uma parede negativa, parte vertical, a maior parte negativa, a maior parte no ar, em que eu estou subindo de Jumar na frente, né? Quando eu vejo, a corda estava sendo cortada por uma aresta. E eu já estava a 60 metros do chão, no ar, assim, o pé tocava, na verdade, de leve, né, na ponta da pedra, mas não dava para dar um apoio. E o que fazer? Aí eu fui subindo devagarzinho, não fazendo nenhum movimento para que a corda não ficasse, né, raspando demais na aresta. E quando eu cheguei, a gente tem a foto, a alma já estava completamente exposta, a capa já tinha ido embora. Então, isso foi uma coisa super tensa. Quando eu cheguei ali, eu dei uma zelha para isolar aquele ponto danificado. A gente continuou, estava eu e Rogério nesse dia, a gente revezou as duplas, né? Para sempre uma dupla escalar num dia e a outra descansar, e na última investida fomos os 4, evidentemente, para o cume. E foi um momento tenso, bastante tenso. Caramba. Aí, no dia seguinte, voltamos com alguns protetores, uns pedaços de lona que nós cortamos para proteger a corda em alguns que a volta a 4, uma bivac, que acabou provando insuficiente, a gente não esperava passar o frio que a gente passou lá, e fizemos um bivac que foi a noite mais inacreditável na vida dos 4. Um bivac fantasmagórico, né? No cume do monumento, lugar mais remoto do Brasil, com uma lua cheia, ter chovido, e os petréis dando rasante na gente a noite inteira, os ratinhos passando por cima, por todos os lados, enlouquecidos com o cheiro da nossa comida, e aquela beleza toda, aquele ambiente todo, aquele isolamento todo, foi tudo muito especial. Nossa, que aventura fantástica! E dentre esses momentos marcantes, né, que você teve na Ilha de Trindade, teve alguma outra conquista aqui no Espírito Santo, que você fez conquistas em Águia Branca, em Pancas também teve conquista, em Vila Pavão, teve algum desses outros lugares que você também sentiu alguma coisa marcante, assim, ou teve algum perrengue que nem esse aí da Aresta? Não, nada que se compare, né? Mas, assim, de Praia Branca, a conquista do Pontão Maior com Bernardo foi bastante marcante, porque é uma via longa, não é das maiores, mas é bem longa, 430 metros, praticamente toda imóvel, nós batemos 2 grampos nessa escalada inteira, comprometimento, dormimos, bivacamos na descida, pegamos um pouquinho de chuva, uma chuva fina, que efetivamente não atrapalhou, mas de qualquer maneira
ficava a preocupação de que ela pudesse piorar. Foi uma escalada também de bastante comprometimento, muito aventurosa, muito bonita, e que foi finalmente repetida pelo Sandro, né? Depois de muitos e muitos e muitos anos. E que ele fez o favor de bater um terceiro grampo para não deixar a entrada no túnel do tempo, que é um túnel, um buraco esquisitíssimo, espetacular que tem, que é o último lance da via, tão desprotegido como eu e Bernardo fizemos. Ele até citou, né, que é uma formação diferente, né, essa formação do túnel do tempo, né, que vocês encontraram ali, uma formação meio de terra, meio de pedra. Eu perdi o nome do específico, né, desse túnel, não saberia dizer agora, mas talvez seja o mais marcante da via, né, que o pessoal ficou morrendo de medo, Não, muita gente. Fale, não, desculpe. sem dúvida, é uma coisa esquisitíssima, um túnel, mas um túnel mais ou menos redondinho assim, sei lá, de 12 metros, um negócio assim, cavado na montanha, uma coisa diferente de tudo que eu vi até hoje. E você sai na floresta do topo, ou um pouco abaixo do topo, uma mata exuberante, árvores grandes. É, é realmente uma viagem, né? Licérgica. Não, fantástico. Pelo que eu vi aqui da via, né, na descrição de vocês, são 360 metros, sendo pelo menos aí uns 200 de costão, exposto com quarto grau, uma via de quinto grau, com crux de quinto, mas pela exposição, né, dia 4, o pessoal que fez a repetição, alguns deles, né, além do Sandro, falaram que é aquela repetição, né, que foi um desafio mental muito grande, né, até pelo local, que eu acho que é um dos locais mais icônicos aqui do Espírito Santo, né? Os 3 pontões de Águia Branca, onde vocês conquistaram. Fantástico. Águia Branca, e vi que aquilo estava vivo editar. Eu falei, não é possível. Não é possível uma montanha desse tamanho, e o pontão médio do lado, né, que também esteja ainda virgem, num lugar não tão distante, né, que é a região serrana do Espírito Santo. Não é a Ilha da Trindade, não é o interior da Amazônia. E aí foi maravilhoso ter tido a oportunidade de poder conquistar uma montanha tão fantástica. E depois a gente retornou, eu retornei depois e fiz o Pontão Médio também, por uma via diferente. Uma via essa totalmente grampeada, que não tinha fenda nenhuma. De cima a baixo, zero fendas. E a outra conquista, como foi? Foi desafiadora? Foi mais uma busca pelo cume virgem em si? Foi mais convencional. Foi mais, não, busca pelo cume virgem, mas um escaladão. Na verdade, 360 a túnel do tempo, 430 a face Nossa. oeste do Pontão Médio. Agora estou resgatando aqui na memória, né? Não estou aqui com cola, então tem que puxar da memória, e com 800 escaladas é difícil lembrar dos detalhes. Mas foi uma escalada mais convencional, conquistada com grampo, gradeira e cordas fixas, e continuava, enfim, portanto, mais convencional. E por acaso teve alguma fenda, alguma coisa ali que você viu que ainda te chama a atenção? Ou as outras escaladas ali não foram tão, não foram tão, não captaram tanto a sua vontade de conquistar? Que tem uma fenda ali enorme naquele pontão maior, né? Não, mas assim, uma vida não dá para muita coisa. Uma vida só não dá para muita coisa. Não adianta. Você não pode. Eu estou sempre querendo fazer milhões de coisas. Tem um monte de gente. Vamos fazer não sei o quê. Eu falo, vamos. Eu não falo vamos levianamente. Eu falo querendo mesmo. Mas nem sempre é possível materializar, porque uma vida é muito pouco. Agora até melhorou, pelo fato de eu estar aposentado, né? Depois de 35 anos trabalhando, eu ainda sou daqueles que tive o privilégio de me aposentar em vida, né? Agora as pessoas só vão se aposentar com o atestado de óbito, depois do que fizeram no ano passado. Sim, eu estou nessa Mas geração.
impossível fazer tudo. Eu tenho assim de coisas interessantes que eu gostaria de fazer no Espírito Santo, em Minas, no próprio, aqui no Rio de Janeiro, no Nordeste, onde eu estou, e sei que eu não vou poder fazer tudo, claro. Mas a gente vai tentando fazer o máximo. Sim. Sim, e aqui no Espírito Santo foi muita coisa, né? Não precisa nem ser muito, mas, por exemplo, aqui em Águia Branca, né? Tem a Samba Lelê, que vocês conquistaram também, que é uma via mista, a Haja Coração, que é na Pedra do Coração, a Pérola Negra, que foi até com Sandro também, uma subida cume virgem. Que segue uma linha natural na rocha, não escalada fabricada artificialmente em série, como às vezes você vê, que são escaladas sem alma, né? Escaladas sem um caráter, sem uma identidade. Cada escalada natural, que segue uma via natural na rocha, uma escalada tradicional, ela tem a sua graça, ela tem a sua identidade, ela tem o seu encanto. Umas mais, outras menos, claro. Por exemplo, a Samba Lelê, que você mencionou, na Pedra da Boneca, que eu fiz com a Kiki e com o Yuri, ela é uma escalada interessantíssima. É uma escalada basicamente imóvel, tem alguns poucos grampos de proteção, e ela é uma escalada bastante aventurosa, bastante variada, bastante aventurosa, e ali, praticamente na área urbana de Águia Branca. Eu, com o Sandro, conquistei uma montanha chamada Pedra do Marimbondo, que é uma escalada simples. São 60 metros de escalada de terceiro grau, com grampos. Então, você pode dizer que é mais banal. No entanto, você chega no cume dela e você tem uma vista talvez a mais espetacular dos Três Pontões. Então, cada uma tem a sua graça, o seu encanto, o seu atrativo. Umas pela dificuldade, outras pela complexidade, outras pela vista, outras pela ação, algumas por diversos desses fatores ao mesmo tempo. Não, fantástico. Essa vista ali na Pedra do Marimbondo deve ser algo icônico mesmo, porque aquela região toda, né? Nossa, Uma quantidade de é montanhas. incrível. É uma montanha secundária naquele círculo de gigantes ali em volta, né? Pedra Bonita, Três Pontões e tal, mas é uma que tem uma vista especialmente privilegiada. Fantástico. E foi um carnaval, porque assim, as minhas idas para o Espírito Santo durante muitos anos eram sempre no carnaval. Porque as férias a gente pegava para ir para outros lugares, Minas, Bahia, e no carnaval era Espírito Santo, carnaval Espírito Santo, carnaval Espírito Santo. E esse carnaval especificamente, que fomos só eu e Sandro, todo mundo que normalmente é com a gente, foi o carnaval inteiro, a gente só conseguiu fazer essa escalada, que é uma escalada fácil, o resto foi chuva, 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 chuva. Foi um ano, não me lembro exatamente qual, acho que foi 2012, particularmente difícil nesse aspecto. Então, essa foi assim, para salvar a viagem. Uhum. E isso que eu ia te perguntar, porque nessa época, né, de carnaval, fevereiro, é muito chuvoso ou muito quente aqui no Espírito Santo. E várias das suas conquistas foram em Águia Branca, Nova Venécia, Vila Pavão, que são regiões do norte do estado que são muito quentes. Como é que foi lidar com esse crux aí do calor? Quem está acostumado a escalar no Rio de Janeiro, como eu escalo em Bangu, Campo Grande, Guaratiba, o calor não é exatamente uma novidade, nem um problema maior. O problema maior é a chuva, mas eu devo dizer que, de uma maneira geral, a gente deu muita sorte. Na maioria às vezes até chovia e tal, mas não chegava a prejudicar. Esse ano, especificamente da Pedra do Marimbondo, é que foi um ano horroroso, de chuva, 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 sem parar praticamente. E o único dia possível, a gente aproveitou e depois foi embora para casa, porque não. Tá travando um pouco. As altas
né, nos grandes maciços do Brasil, o calor faz parte das nossas escaladas. É um que a gente tem que lidar com ele, além de, felizmente, uma boa resistência. Sim, desculpa, André, cortou um pouquinho, mas falando dessa parte do calor mesmo, tem uma via que vocês nomearam de chapa quente. É um quinto grau, é 2, é uma fendinha de 13 metros, nas Agulhas Brancas, lá em Nova Venécia, né? Você, o Christian e o Yuri, que você citou anteriormente. Isso. As agulhas brancas são interessantíssimas. Não sei se você já teve oportunidade de ver, mas é uma coisa interessante. Tem uma parede grande com uma pedra mais escura atrás e uma agulha, mas que, na verdade, tem diversos cumes, por isso agulhas no plural, de uma rocha muito mais clara. Não sei o motivo geológico, deve ter alguma explicação. Ela é muito interessante, mas realmente esse dia estava um desespero de calor, né? E é até curioso, né? Porque com tanta escalada, eu não consigo decorar todos os nomes. Eu acabei, tempos depois, conquistando uma via no Rio de Janeiro chamada Chapa Quente, também. Depois que eu me dei conta, eu já tinha dado esse nome numa outra via, mas aí ficaram assim as duas, porque uma é no Rio, a outra é no Espírito Santo, e tudo certo. Mas pela mesma razão, o calor de fritar ovo na pedra, terrível. Foi muito quente. Felizmente, o Yuri e o Tita também eram dois bravos guerreiros acostumados ao sofrimento. E tem que ser, né? As fendas também exigem, né? Não tem jeito. E É, nesse mesmo lugar você conquistou outras fendas ali, né? A fissura do Coati, uma pedra próxima a Varridos pela Eternidade, 330 metros de fissura, né? Não contínua, mas com fissuras. Tirateima também. Não sei se essas também né, foram muito marcantes, assim, de vir à não, memória agora. essa em Alto Muniz. Essa em Alto Muniz, é outro local de Água Branca. Não, a fissura do Coati, Gabi Quente, todas são juntas, todas foram no mesmo dia, que foram 3 vias para acessar os 2 cumes das Agulhas Brancas, e a Chapa Quente foi para voltar para a caminhada que tinha dado acesso a esses cumes a partir de um rapel. Então, isso é tudo um conjunto único, né? Uhum. Agora, Varridos pela Eternidade, não. Foi a conquista da Pedra do Dente, Isso. o melhor de pedra, lá em Nova Venécia, que é um outro pontão de grandes dimensões e com sistemas de fendas maravilhosos que a gente seguiu até o cume, não contínuos, mas sensacionais, como você mesmo disse. Muito legais. Não, é muito Essa massa. foi com a Kika, com o Yuri e com o Tita. A gente foi muitas vezes juntos para lá. Pelas datas aqui deu para ver, né? Desde 2004 já, desde 2000, como você citou, né? Que já tava suas primeiras vindas para cá. E muita coisa, né? Aqui na Vila Isso. Pavão também. Na Vila Pavão, eu até cito um episódio interessante, que num carnaval fomos eu, Tita e Yuri, novamente, para conquistar uma montanha que a gente tinha visto no ano anterior, e quando a gente chegou lá para cá, aí perguntamos, vem cá, quem é o Denis, onde é que ele mora? Aí a pessoa disse, não, ele mora naquela casa assim, assim. A gente foi lá. Você é o Denis? Nós somos escaladores, viemos do Rio, a gente soube que você subiu. Ele, eu subi e tal. Se você quiser, eu levo vocês lá. Aí um olhou para a cara do outro e falamos, nós queremos. Vamos lá amanhã, então. Vamos ele, uma sapatilha de escalada e um baudrier. E nós começamos a caminhada juntamente com o irmão dele, o irmão que eu esqueci o nome. Na caminhada, na subida, queremos. Aí tirou um pouco da
mochila. E um buraco no corpo, os dentes. É, assim, diferente, né? O cara conquistou uma montanha, meu irmão abre o corpo com dente para oferecer a água para a gente, beleza. Aí o irmão desceu dali e nós repetimos a via que ele tinha feito com um amigo dele que trabalhava numa pedreira, numa daquelas mineradoras, peão da pedreira, uma coisa impressionante. E olha, eu vou te dizer o seguinte, por isso que as pessoas têm que ser muito cautelosas quando dizem que conquistaram uma montanha. Porque, às vezes, você tem escaladores locais, e pode ser essas histórias que eu ouvi até hoje e testemunhei, foi a de Denis Cardoso e o amigo dele, cujo nome eu me esqueci, é Kozlovski, né? Diferente, na montanha que a gente, concordando que acabou sendo chamada de Pé dos Bodes. Porque é uma via de segundo com segundo SUP, pode não ser muito impressionante, mas é assim, exposta com uma queda de 300 metros. Nossa. Ele foi descalço, ele foi na loja de Ferrari, desce um pouquinho para ganhar confiança, mais um pouquinho, chegou no cume e desescalou o negócio. Ele descia o amigo hábil e audacioso, maluco, a bromélia que tem um espinho curvo, sinistro, duro, retorcido, que nem um anzol. Na descida dele foi meio que descendo, pum, pulava no platô de Macambira, descalço. É inacreditável. Batemos 2 grampos com autorização dele. Eu pedi, né, licença para ele para bater com o aparelho, com o Espírito Santo é o lugar das grandes montanhas, das grandes agulhas, dos grandes pontões, da escalada de aventura, da escalada tradicional, da escalada comprometida. É esse o grande barato do Espírito Santo para mim. Claro, tem o bouldering, tem a escalada esportiva e tudo, mas para mim e para todo mundo que eu conheço, quando relaciona, quando pensa em Espírito Santo, pensa nisso. Imensas escaladas, imensos pontões, vias difíceis, complexas, comprometidas, e isso é o grande barato, na minha opinião, do Espírito Santo. Não, É o fantástico. diferencial. Sim, fantástico. E você sentiu alguma diferença na questão da graduação, principalmente na parte de exposição aqui do Espírito Santo e dos outros lugares que você costuma escalar? Não é diferença. É a graduação das vias que a gente fez, é a graduação que a gente sugeriu, né? Uhum. E a exposição é a exposição, né? Assim, as vias que nós repetimos, que eu repeti, todas elas eram vias expostas, vias com lances bem longos, que decididamente não era uma boa ideia cair. Pico da Foca, exceto a língua do boi, né? Eu fiz a língua do boi era um artificial, na verdade, com lances compridos, sem dúvida, mais fáceis no final. Mas a via normal do Pico da Foca, a Pedra do Dedo, o Pico do Dedo, a Chaminé Brasília, que eu fui quase até o final, a gente desceu lá do finalzinho, são escaladas super comprometidas, que exigem bastante tranquilidade, experiência, bastante domínio, né, de uma série de técnicas para poder fazer bem e sobreviver. Uhum. E nessas empreitadas que você fez aqui, você
buscou sempre estar com parcerias, né, bem próximas, pessoas que você já conhecia bem, e, né, foram repetidas investidas aqui, e nós ficamos curiosos em saber quais são os critérios que você não abre mão para ter um parceiro aí de escalada. Não, a parceria é fundamental. Assim, no início de carreira, eu escalava com qualquer um para poder chegar aos objetivos que eu queria, né? Digamos assim, lá nos anos 70, início dos anos 80. Depois, não. Cada vez mais foi importante, cada vez se tornou imprescindível escalar ruas com quem eu tivesse absoluta afinidade, que a gente se desse bem. Isso é viajar com alguém, né? Seja com um cônjuge, né? Ou seja com um amigo. É uma coisa complicada, né? Se você não tiver uma identidade boa e uma aceitação, né? Que todo mundo tem seus defeitos, suas manias, né? Suas dificuldades. Eu, você e todo mundo. A coisa não dá certo. Mas, felizmente, eu posso te dizer que eu considero assim uma bênção o fato de eu ter tantos e tão bons amigos e amigas e fantásticos que a gente se dá tão bem e partilhou tantos momentos juntos. E tudo isso, quer dizer, tudo isso não, mentira, mas parte disso, a parte relativa aos cumes virgens, eu estou escrevendo um novo livro, que vai ser um livro mais ambicioso, né, do que Por um Triz, que é um livro que vai ser... Isso, exatamente. Aí tem uma série de coisas, de aventuras fantásticas, mas será um livro totalmente voltado para descrever as conquistas dos cumes virgens que eu subi, né? Que já são mais de 120, você falou cerca de 100, mas, na verdade, é um pouquinho mais de 120, desde grandes montanhas, como Monumento e Pontão Maior de Águia Branca, até pequenas agulhas e pontões, né, de menor envergadura. Uhum. A Mimoso do Sul? E aí eu Isso. E aí eu escrevo... Aí é um livro diferente do Por um Triz, embora vá ter algumas histórias assim palpitantes, que nem esse, mas é um livro que vai contar mais como é que é a vida aqui no interior, seja aqui no Nordeste, como eu estou, seja em Minas, Espírito Santo e tudo, todo esse processo de descoberta, de exploração, de conquista das montanhas, interação com as pessoas do lugar. É um livro de um caráter diferente. Ele já está essencialmente escrito, mas tem muito detalhe para pensar, e como é um livro que dura, formato largo, papel couché, um número de páginas considerável, né, com tantas vias assim, então eu vou tentar de incentivo à cultura para abater o custo da impressão, que senão bancar. Dificilmente uma editora bancaria hoje, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo, né, econômica, as editoras lutando para sobreviver, e nem eu conseguiria bancar a edição sozinho, né, de um livro desse. Então, a gente vou tentar colocar numa lei de incentivo à cultura. A minha mulher, Tela Fonseca, ela trabalha até com isso, ela tem bastante experiência e vai me ajudar nessa parte. Oh, que fantástico saber então desse novo livro. Eu acho que eu e muita gente aqui vai estar esperando ansiosamente, viu? Vai ser muito legal. Legal. E vendo aqui pelas suas conquistas no Espírito Santo, eu acho que vai ter muitos relatos daqui, muitas coisas que foram conquistadas aqui. Eu acabei até não te perguntando sobre Mimoso do Sul, por exemplo, né? Serra das Torres, que é um lugar também que destoa, né, nas paisagens de quem passa de carro do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, né? É um lugar muito bonito. Então, vai ser muito legal poder... Por favor. Serra das Torres foi uma cobrança que eu fiz ao Sandro. Eu falei, Sandro, eu já te levei para um monte de conquistas fantásticas, de montanhas incríveis no Espírito Santo. Você está me devendo uma, né? E aí ele respondeu assim à altura e puxou, né, do bolso a Serra das Torres, em que eu, ele e a Tela conquistamos 3 montanhas lá, os 2 cumes da pedra Peito do de peito. Moça, Uhum.
outra montanha ao lado que não tinha nome, e já que era a Pedra Peito de Moça, a de baixo passou a ser o Monte de Vênus, para ficar bem combinando. Não, e fantástico, né? É um local que a gente vê da estrada, várias montanhas lindas, mas difícil acesso, muita vegetação, né? Escalada de aventura mesmo. Sara, a escalada de aventura, mas estava ali na cara de todo mundo, né? Durante É, décadas. faltou o pessoal ter a coragem, né? De chegar lá e investir nesses cumes virgens, né? Não, fantástico, muita coisa Que legal. nem Guaratinga, Guaratinga, no sul da Bahia, que é esse lugar que eu fui tantas vezes com Sandro e Miguel, e outras pessoas também, agora, principalmente com Sandro e Miguel, né? Durante muitos anos, a gente ia todo ano, era uma peregrinação anual, né? Como religiosos às vezes fazem para um santuário. E subimos quase 20 cumes virgens lá. Todo mundo que passa na BR-101 indo para Salvador, todo mundo via aquelas montanhas lá no fundo. Assim, um monte de caroços gigantes assim lá no fundo, na altura, né, na mesma latitude de Porto Seguro. E ninguém praticamente foi, só teve um escalador que na verdade acabou nem escalando, ele fez só subiu uma grande montanha lá por caminhada, e é tudo que havia lá em termos de exploração prévia à nossa ida. E nós fomos lá e subimos praticamente 20 cumes virgens. É uma questão de você sair do habitual, sair da caixinha, né? Sempre as mesmas coisas, você explorar. Às vezes você dá com os burros na água, às vezes você quebra a cara, mas faz parte. Mas é muito melhor do que ficar fazendo sempre as mesmas coisas, nos mesmos lugares. Estava lá na cara de todo mundo e paciência, se ninguém foi. E André, teria alguma dica que você gostaria de dar aí para os escaladores que estão iniciando? Algo aí para essa formação, né, da nova geração aí da escalada? Ah, a dica de sempre, que eu dou mais ou menos umas 5 décadas, né? Mais ou menos há meio século. Varia É, muito. Existe na escalada é mais que apenas ficar fazendo lances atléticos e difíceis com grampos ou chapeletas próximos uns dos outros, que é uma coisa que acaba obcecando muito a juventude hoje em dia. E que é legal, não estou dizendo que não é legal, mas existe muito mais do que isso. A escalada de aventura, a escalada com proteção móvel, a escalada tradicional, ela exige uma série de qualidades diferentes que, sendo postas em práticas, acabam também recompensando os escaladores que praticam com prazeres e sensações diferentes que são muito legais, te deixam muito completo, muito satisfeito ao final. Quando você vê qualquer uma dessas vias que nós falamos aqui, a gente para pensar, é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande ter feito, e são diferentes de uma falésia a 2 minutos do carro, com chapeletas de metro e metro e meio. E entendo que a escala é extremamente diversificado, que vale a pena. O próprio bouldering é fantástico, porque é um estilo minimalista, né? A sapatilha magnética, e hoje em dia, né, com crash pad, antigamente nem isso, quer dizer, uma coisa assim bem raiz, bem minimalista. Então, você ter curiosidade, variar, e isso tende a fazer com que o interesse pela escalada persista durante muito mais tempo em cada um, ou cada uma. sim, fantástico. Muito obrigada pelas dicas e, né, poder escutar um pouco, né, da sua visão. Acho que você traz muito conceito para a escalada, né, desde o início, né, até pela escritura aí, por você ter escrito vários artigos também, né, de escalada para revistas de fora.
Então, assim, trouxe muito uma visão maior da escalada, né? Não é simplesmente chegar lá, né? É um estilo, é uma forma, é buscar a essência. Então, isso é muito bom para a gente que está começando poder aprender com você, né? Poder saber da história, desses degraus todos que já foram é, caminhados, né? E que a gente ainda tem muito para caminhar, né? Qual é o limite, né? Difícil de saber até. Então, muito Uhum. obrigada, André, por ter se disponibilizado aí para conversar. Valeu. Abro também aí para quem quiser, né, comentar alguma coisa, te perguntar se você quiser também. Tá, tá uma galerinha ainda aqui com a gente e depois a gente vai disponibilizar esse vídeo lá no canal lá do Instagram. Ok. Se alguém quiser fazer uma pergunta, O Muniz perguntou sobre Guaratinga. Eu acho que quando você estava falando sobre as suas conquistas lá na Bahia, né? No sul da Bahia. bom, escapa do espírito. Guaratinga é um município no sul da Bahia, naquela perna da Bahia, né, que faz limite com Minas Gerais, com um maior número de montanhas espetaculares nos seus limites. Desculpe, mas até o Espírito Santo perde, porque, por exemplo, aquela região serrana, né, mais bacana do Espírito Santo, mas você tem que dividir as montanhas entre Pancas, Águia Branca, Nova Venécia e Vila Pavão. Então, você tem mais ou menos tudo isso dentro de um município só, que é Guaratinga. Talvez não tanto, mas certamente acaba sendo mais. Então, é um lugar muito fantástico por isso. Não, que bom. Na verdade, é interessante isso, né? As montanhas não têm essa divisão geopolítica que a gente dá, né? Mas mesmo assim, É, tem ainda esses lugares que conseguem é, juntar, né, coisas de excelência, né, no mesmo cantinho. Então, muito bom isso de poder pegar alguns quilômetros só e Guaratinga é explorar. outro lugar. Guaratinga é outro lugar para quem gosta de escalada de aventura, com a particularidade que você tem algumas escaladas bastante aventurosas e fáceis. Não precisa ser nenhum super escalador. Aliás, essa viagem no Nordeste, como outras viagens que eu fiz no Nordeste, essa viagem aqui com a tela, é assim, a gente está fazendo escaladas super de aventura, mas moderadas em termos de dificuldade. Então, é isso. A pessoa tem na cabeça que ele precisa ser um super escalador para ter uma experiência de aventura maravilhosa. Você pode ter uma experiência de aventura fantástica fazendo uma via de terceiro, quarto grau. Mas é uma via complexa, uma via com material móvel, uma via que tem um problema do acesso, no meio da Caatinga, por exemplo, né? Estou aqui, né? E altamente recompensadora. Então, o grau, não vamos ser hipócritas, todo mundo gosta de escalar num grau sempre mais alto do que o atual, etc. Isso é normal, mas ele não é tudo. Existem outros fatores, outros prêmios a serem conquistados na escalada do que uma letra a mais no seu currículo. Sim, foi até o que o Chicório, né, falou ali, né? O bom da montanha é a diversão, né, que ela proporciona. É tá ali, é tudo que envolve, Isso, né? Toda a logística, todo o preparo. Não, fantástico. isso. Chico também é das antigas, da minha época também, bem, Ah, bem velho também. oh, que massa! Não, então é a experiência vívida da montanha. O Sandro perguntou da via Instintos Primitivos. É, instintos primitivos, eu precisava que ele me lembrasse. Havia nas Duas Irmãs de Cajuíta, Sandro? Eu acho que sim, né? Sim. Sim. É, mas você quer que eu fale o quê exatamente?
Eu acho que foi uma via que deve ter sido marcante também. Mas é difícil, né? São tantas as conquistas que vocês fizeram também, né? E as duas irmãs de Cajuíta, que são duas vias que nós fizemos, eu, ele e o Miguel, lá em Guaratinga, são duas montanhas inacreditáveis. São como se fossem dois peitos, digamos assim, muito grandes, mas muito grande mesmo. A parede principal é alguma coisa assim em torno de 800 metros. Caramba. Né? Felizmente, existe um ombro por trás que você chega andando, mas é uma caminhada cansativa e, consequentemente, as vias que nós fizemos para acessar primeiro a irmã menor e depois repetir a irmã menor, descer de rapel até o colo entre as duas, subir a maior, descer de rapel até o colo de novo, subir pela e depois rapelar tudo, foram vias menores, mas muito interessantes. Por tudo isso que a gente falou antes, com uma vista espetacular, espetacular. Toda aquela baixada litorânea em direção a Porto Seguro, Caraíva, aquele litoral famoso da Bahia. Não, que fantástico. Então, mais lugares aí para a gente poder repetir também, conhecer. Sim. Não, muito bom. Ô, André, Mais alguma muito. pergunta? Eu te agradeço muito, viu, André, Não, por né? estar disponibilizando aí quase 2 horas aí de conversa, né? Ainda mais depois de um dia de Não, mas foi um conquista. prazer. Falar sobre isso tudo é um prazer. E eu, meus Falar sobre isso tudo é um parabéns. prazer. Sim, parabéns pelas 800 vias que hoje, né, vocês celebraram, que vocês possam celebrar aí mais um pouco, né? Muito legal saber também disso, que hoje é um dia marcante. Então, boas comemorações. Obrigado. Justamente hoje foi essa via, como falam, né, os comentaristas esportivos, de número 800, né, aqui em Sumé, na Paraíba. Enfim, mas eu acho que a gente vai fazer algumas ainda nessa viagem. Amanhã a gente vai voltar na mesma parede, porque a parede é assim, de fendas e tem boas possibilidades. O dia de amanhã vai ser muito promissor para nós dois. Boa, boa. Muito bom, então. Então, boas escaladas amanhã, boas conquistas. Então, boa noite a Obrigado. todos, viu? Muito obrigada aí por todo mundo que está participando com a gente, que está junto também. E a gente vai disponibilizar depois o vídeo na íntegra também. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite, Tchau, tchau. Boa Sara. noite a Boa noite a todos. todo mundo. Viu? Boa noite para Tchau para a sua todos. esposa também, para a tela, viu? Ok. Tchau, tchau. Tchau.